reavivados por sua palavra. Mateus, capítulo 18. No mesmo dia do incidente sobre o tributo no templo, os discípulos discutiam sobre quem seria o maior no reino de Jesus, especialmente ao entrarem em Cafarnaum. A menção de Jesus sobre ir novamente a Jerusalém reavivou esperanças equivocadas nos discípulos de que ele estabeleceria o seu reino. O discurso de Jesus no capítulo 18 aborda como lidar com diferenças de opinião e conflitos na igreja, necessário devido ao choque de personalidades entre os 12 discípulos. Os discípulos se viam como os mais altos oficiais do reino, esquecendo que Jesus dissera sobre sofrimento e morte. Jesus chamou-os a serem como uma criança, desenvolvendo humildade, inocência e dependência. Ele advertiu contra qualquer coisa que causasse desunião entre os irmãos, usando a metáfora de uma pedra de moinho para enfatizar a seriedade de fazer um irmão fraco tropeçar. Jesus não falava literalmente ao dizer para cortar partes do corpo, mas enfatizava a seriedade de evitar que um irmão se desviasse. A referência aos pequeninos incluía tanto crianças quanto novos na fé, e o desprezo a eles poderia afastá-los da fé. A parábola da ovelha perdida, usada em diferentes contextos, ilustra a busca de Deus pelo homem, destacando que a salvação é a busca de Deus pelo ser humano, e não o contrário. O texto aborda ainda a importância de corrigir um irmão que erra, comparando a ovelha que se extraviou. A correção deve ser feita de forma privada, evitando a divulgação do erro para facilitar a reconciliação. A melhor maneira de lidar com inimigos é transformá-los em amigos. A disciplina eclesiástica visa o arrependimento e a redução da exposição pública do pecado. Se o irmão não ouvir, deve-se envolver uma ou duas pessoas imparciais para aconselhar. Caso persista, ele deve ser tratado como um gentio ou publicano, mas com o objetivo de restauração, seguindo o exemplo de Jesus. O texto explica ainda que 10.000 talentos representam uma soma imensa de dinheiro, ilustrando a enorme dívida do pecado diante de Deus. Um talento equivalia a 6.000 denários, cerca de 215 toneladas de prata, ou 60 milhões de vezes o salário diário de um trabalhador. O verdadeiro perdão, ensinado por Cristo, deve ser constante e especialmente aplicado às ofensas contra nós mesmos. Como pecadores, não devemos julgar rigorosamente os outros, pois Deus julgará todos com justiça e misericórdia. 100 denários, por outro lado, representam cerca de 100 vezes o salário diário de um trabalhador. A parábola destaca que o perdão deve ser do coração, não apenas um ato mecânico ou legalista. Pedro teve dificuldade em entender que a obediência deve ser motivada pelo amor a Deus e ao próximo. O maior no reino dos céus é aquele que reflete a misericórdia de Deus e age da mesma forma com os outros. A atitude de coração é crucial para o verdadeiro perdão, que é um aspecto importante da perfeição cristã.